E vamos de Copa do Brasil, porque conhecemos os quadrifinalistas do campeonato, né? Os oitavas de final foi no meio dessa semana. Não tive tempo de gravar vídeos sobre a Copa do Brasil ao longo da semana, certo? Depois do jogo na quinta, já foi o pós-jogo de CSA e Vasco. E ontem, sexta-feira, foi muita correria, eu não consegui gravar. Então agora no sábado a gente traz aqui nossa opinião sobre cada um desses jogos. Já agradeço a presença de todos vocês. Deixa o like aqui nesse vídeo para fortalecer esse vídeo, ficar em alta no YouTube e aumentar a divulgação dele mesmo. Se inscreve aqui no canal também, porque é muito importante a sua inscrição. Deixa o nosso canal em alta, deixa o nosso canal mais relevante dentro da plataforma. E vamos nessa. Na tela aqui, já começando com, na ordem, né, daqui de apresentação do GE, a eliminação da equipe do São Paulo nos pênaltis para a equipe do Atlético Paranaense. O São Paulo, que é eliminado por um time da segunda divisão, aliás, o único time da segunda divisão que conseguiu passar de fase, segunda e terceira divisão, né? O CSA, o Retrô e o CRB foram eliminados. Só o Atlético Paranaense que passou. Então é o único representante de divisões inferiores nas quartas de final. Então assim, no começo do jogo, o goleiro Rafael do São Paulo, ele foi expulso por um lance ali que não teve revisão do VAR, mas que o árbitro marcou ali em campo, e as imagens que a gente vê, elas não dão nenhum tipo de clareza que há o toque, certo? Mas são imagens com uma resolução tão ruim que não dá para ter certeza que não houve. Tem uma imagem que me deu a impressão que houve um toque, mas eu não tenho certeza. E o VAR, pelo regulamento do VAR, você precisa ter certeza absoluta que foi um erro do árbitro nesse tipo de lance para poder chamar para revisão. Então, esse tipo de lance com essas imagens é o lance que o árbitro deu o lance em campo, o VAR não vai chamar, tá ligado? Vai manter a decisão de campo, porque não tem imagem conclusiva. Se tiverem, por favor, uma imagem que mostre que houve o toque ou que não houve o toque, claramente, tá? Manda aqui nos comentários, porque a resolução é tão ruim que você pode ver essa imagem aqui. Essa aqui claramente não houve o toque, mas aí quando você vai olhar de perto assim, você não tem a sensação que houve um toque em algum momento, tá ligado? Mas esse é um problema de equipamento, de qualidade de equipamento, de imagens, pra gente poder ter certeza e clareza nesse tipo de lance, certo? É o típico lance que o VAR vai manter a decisão de campo, beleza? Isso prejudicou a equipe do São Paulo, que jogou com 1 a menos desde o começo do primeiro tempo, desgasta muito a equipe, e claro que você tem a desvantagem numérica. O Atlético foi lá e se aproveitou, 1 a 0 e passou de fase. Parabéns ao Atlético. Não tem nada a ver com um possível erro de arbitragem, né? Mas enfim, o Flamengo venceu o Atlético Mineiro, mas perdeu nos pênaltis. Cara, o time do Flamengo mostrou, claro, a sua força, mas o Atlético também mostrou sua força ganhando fora de casa. E eu já gravei o vídeo da Série A também, inclusive, e falei, cara, o Atlético Mineiro é o time que me parece que ele tem mais força pra jogar Copas do que um campeonato de pontos corridos. Porque o Atlético é um time que ele tem valores pontuais e individuais, mais do que regularidade, certo? Então, em um jogo de mata-mata, que é uma partida, você dá tudo de si e o time entrega bastante. Mas no campeonato de pontos corridos, você precisa de regularidade, tá sempre jogando bem, né? E não é aquele jogo de se perder já era, se ganhar a gente passa. Não é assim também, né? Então, você fica sempre no campeonato de pontos corridos, você tem aquela média mais embaixo, mas quando você chega na Copa, você joga a bola pra cacete e acaba conseguindo bons resultados. Então, passa o Atlético Mineiro, né, com essa característica aí. O Retrô empata contra a equipe do Bahia e é eliminado. Mais um time de divisão inferior, né? O Retrô acaba sendo eliminado aí para a equipe do Bahia. Tinha perdido na primeira partida, estava vivo nesse jogo. 1 a 0 levava para os pênaltis, mas que não teve força para vencer a equipe do Bahia. E esse é um problema da equipe do Retrô também. Fazer gols. Fez até 2 na partida de ida, mas quando precisa fazer os gols, o time não consegue. O ataque do Retrô, ele é um dos piores da Série C, se não me engano. O time está na zona de rebaixamento. Então, o Bahia até teve mais dificuldade do que deveria nesse confronto, certo? Mas que passou de fase pelo menos. Fluminense empatando contra a equipe do Internacional 1 a 1, passa de fase a equipe do Fluminense também. O CRB, dentro de casa, perde para a equipe do Cruzeiro 2 a 0.
Cara, o time do CRB conseguiu se fechar muito bem no jogo contra o Mineirão. O goleiro Matheus Albino foi eleito o melhor em campo mais uma vez. Acho que em mais da metade das partidas do CRB no ano, o goleiro Matheus Albino é eleito o melhor em campo, tá ligado? Então, tem esse detalhe aí também. Mas nesse jogo agora não deu bom, né? O Cruzeiro fez 2-0. Inclusive, quando tava 1-0, o CRB teve um pênalti pra cobrar, que foi desperdiçado, né? Então pagou caro por isso o time do CRB. Depois tomou o segundo gol e cravou aí. Inclusive o Rômulo Mendonça na narração, né? Tava puto com a torcida do CRB, porque os caras com 1-0 estavam saindo antes do jogo acabar, tá ligado? Ali aos 45 ainda tinha muito acréscimo pra rolar, os caras saindo do estádio, a torcida abandonando o time. Eita, torcida, vergonha! Vergonha! Enfim, a torcida que foi embora ali não viu nem o segundo gol do Cruzeiro, né? E aí acabou sendo eliminada aí a equipe do CRB também na Copa do Brasil. E outro time de divisão inferior foi o time do CSA, eliminado pela equipe do Vasco. Empatou em 0-0 em Maceió, um jogo que foi até parelho, com o domínio de volume do Vasco, e o CSA conseguia mais em velocidade, chegar e levar perigo para a equipe do Vasco, e levou bastante perigo. Mas que nesse jogo agora eu avisei: CSA, não entre em campo com medo. Não entre em campo só pra se retrancar, se defender, se fechar lá atrás, achando que esperando só o 0-0. Esperando só o tempo passar. Se fizer isso, se entrar com medo dessa forma, vai ser um passeio do Vasco. E foi. O Vasco abriu 3-0 com muita facilidade no primeiro tempo, e eu tava completamente com medo do segundo tempo, imaginando que vinha mais 3. Mas o time do CSA faz um gol logo no comecinho, diminui esse prejuízo. Teve algumas outras chances ali, né? O Thiago Marques recebe um passe muito bom do Brian e em velocidade não consegue fazer o gol, a bola passa bem perto, né? E aí seria um gol ali para fazer o 3-2 e botar medo, botar pressão no time do Vasco, né? Mas enfim, o problema foi ter levado 3 gols no primeiro tempo. No finalzinho, na verdade, o Tietê faz o terceiro. Mas se tivesse tomado só 2 e feito esse gol no começo do segundo tempo com o Brian, o time do CSA tinha crescido no jogo. Ia botar pressão na equipe do Vasco, os caras iam ficar um pouco mais assustados e tal. O Vasco tava muito leve no jogo, cara. Tava muito tranquilo no jogo. O CSA não impôs dificuldade alguma e o Vasco se aproveitou. Também não tem todos os méritos de ter jogado bem, mas o CSA também teve muito demérito nessa partida aí. Foi muito passivo no jogo a equipe do CSA. E eu avisei, não pode entrar com esse medo, retrancado assim. O Vasco vai passear. E passeou em cima do CSA. Então fez o 3-0, passou a equipe do Vasco, parabéns, mas eu tô puto porque o CSA foi eliminado. O Palmeiras perdeu para a equipe do Corinthians 2-0 dentro de casa. E outro detalhe, outro jogo que teve uma expulsão precoce. O jogador do Palmeiras, esqueci o nome do cara agora, foi expulso no começo da partida por uma agressão. Diferente da expulsão do goleiro de São Paulo, Rafael, que é questão de imagem, será que pegou, será que não, né? Esse lance aí foi bem claro. O jogador do Palmeiras dá uma cabeçada no queixo do jogador do Corinthians, agressão, muito bem expulso, tá? E prejudicou a equipe do Palmeiras. O Palmeiras acaba perdendo, tem outro jogador expulso lá no segundo tempo, e não tinha o que fazer também, né? Então o Corinthians, mais uma vez no duelo direto contra o Palmeiras, consegue a vantagem nesse ano. O Corinthians já ganhou o Campeonato Paulista em cima do Palmeiras e agora ganha uma disputa na Copa do Brasil. Passa de fase a equipe do Corinthians com todos os méritos, né? E o Botafogo venceu mais uma vez a equipe do Bragantino, passa de fase também o Botafogo, agregado 3-0, igual Corinthians e Palmeiras, e agora vamos para as quartas de final. Sem confrontos definidos ainda, não tem o chaveamento definido ainda, tá? Ainda é sorteio e datas ainda a definir. Beleza, galera? Quando a gente tiver aí a definição das quartas de final, nós voltamos aqui para comentar cada um dos confrontos para vocês, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Tamo junto aí. Manda aí o que é que você achou dessas oitavas de final. Manda aí seus comentários também. Não se esquece do like e da inscrição no nosso canal para dar essa forcinha pra gente, beleza? Grande abraço a todos, galera. Valeu!